Olá, queridos, graça e paz, tudo bem com os irmãos? Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos meditar em Tiago 1, 13 e 14 e nós falaremos sobre a cobiça, a cobiça que conduz ao pecado. Vamos ler então Tiago 1, 13 e 14, diz assim: Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Em linhas gerais, o que nós temos aqui é que ninguém é tentado por Deus, porque Deus não tenta ninguém, e que pelo contrário somos tentados pela nossa própria cobiça. Somos tentados por nós mesmos quando a cobiça nos atrai e nos seduz. Bem, o que nós sabemos na perspectiva de Deus, por exemplo, é que Deus nos prova. Deus nos prova e Deus nos dá o livramento, porque Deus não nos prova além da nossa capacidade de suportar. E diante das tentações, o que nós sabemos é que Deus está ali pronto a nos livrar das tentações. É assim que Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso. Isso nós vamos ver dentro de alguns instantes. Então, fazendo um apanhado mais detalhado dessa passagem, dessas referências aqui, desses dois versículos, o que nós podemos perceber? Primeiro, é que todos nós somos tentados, Essa é uma realidade, e alguns até procuram justificar que é tentado pelo diabo. Na verdade, não é isso que a palavra nos ensina. A palavra nos ensina que nós somos tentados por nós mesmos. Somos atraídos pelo pecado, somos atraídos por uma cobiça, e não é o diabo que está a nos tentar. Essa é a primeira verdade que nós tiramos do texto. Tiago vai usar uma ilustração tirada da arte de pescar, Na verdade, o peixe ele é atraído pela isca que está no anzol. O peixe cobiça a isca e abocanha a isca, não sabendo ele que tem um anzol ali para fisgá-lo. É mais ou menos assim que acontece conosco. A gente é atraído por algo pecaminoso, a gente aumenta o desejo de possuir aquilo, e aí a gente abocanha o pecado e somos fisgados. É mais ou menos isso que Tiago quer nos mostrar. Então, o que nos conduz a abocanhar o pecado é a cobiça, é o desejo desenfreado de possuir aquilo que nós não podemos possuir. E encontramos lições na palavra de Deus sobre a natureza do homem, essa natureza propensa ao pecado, propensa a cobiçar aquilo que não pode ser cobiçado. Nós temos em Jeremias capítulo 17, versículo 9, quando Jeremias diz que o coração do homem é enganoso. Nós temos Mateus 15, 19, o Senhor dizendo: porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Então, de dentro de nós parte o desejo desenfreado de pecar. E aí, esse desejo gera o próprio pecado e, consequentemente, a morte. Porque é assim que a palavra do Senhor nos mostra que a cobiça gera a morte. Esse é o segundo ponto da nossa reflexão. Tiago lança mão de mais uma ilustração, quando fala que a cobiça gera a morte. Ele toma o exemplo de um ser vivo, desde a concepção, passando pela maturidade até a morte. Então, o que é que acontece? O pecado, na verdade, é concebido em nós, o desejo de pecar. Esse desejo vai aumentando,
vai criando uma certa maturidade, até que, de fato, o pecado ocorre. O desejo termina nos levando a praticar aquilo que não podemos praticar, aquilo que não agrada a Deus, aquilo que entristece o coração de Deus. Então, Tiago não diz como a cobiça acontece. Ela, na verdade, vai acontecendo, né, de acordo com a vontade do ser humano, até que o homem se entrega completamente a esse desejo, e esse desejo vai resultar na própria prática do pecado e na própria morte. Romanos capítulo 7, verso 5, verso 10, verso 13, vai nos dizer que o pecado resulta na própria morte. A outra lição que podemos aprender aqui é que o crente passa pela tentação, mas se ele é aprovado no teste, ele é bem-aventurado. É isso que nós já podemos perceber aqui em Tiago, que bem-aventurado é aquele que suporta as tentações. Nós temos um exemplo negativo, ruim para nós, de um casal que foi tentado e que não suportou e que fracassou. É o caso de Adão e de Eva. Adão peca, Eva também, e ambos não assumem, né, que são culpados, e um joga a culpa para o outro. Eva vai dizer para Deus que a serpente a enganou, e Adão, por sua vez, vai dizer que a mulher que Deus havia lhe dado da fruta e ele havia comido. Então nenhum dos dois assume realmente a sua culpa, e um joga a culpa para o outro. Isto é um sinal de fracasso, né? Duplo, porque além de você pecar, você não assume a sua culpa, o seu erro, jogando o erro para outra pessoa, né? Portanto, queridos, o que podemos perceber é que diante de tudo isso há um escape. Há um escape. Então, como é que podemos escapar da tentação? Deus, na verdade, queridos, não nos abandona. Ele nos ouve e nos responde quando pedimos por socorro diante das tentações. No Pai Nosso, Jesus diz, ensinando, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Esse é o pedido que fazemos a Deus. Não nos deixes cair em tentação, mas nos livre do mal. Deus, queridos, é fiel e não permitirá que jamais sejamos tentados além das nossas próprias forças para suportar as tentações. Pelo contrário, juntamente com a tentação, Ele promove livramento, de sorte que nós possamos suportar. É assim que Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10 e versículo 13. Portanto, queridos, fique certo, todos nós somos tentados, mas há um livramento da parte de Deus. Que você possa se apegar a Deus diante das suas tentações, certo de que Ele te dará a vitória, certo que Ele te dará o livramento. Que Deus te abençoe, que você tenha um excelente dia, em nome de Jesus.